Bom dia. Declaro aberta a audiência pública da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2024, hoje, dia 23 de setembro de 2024. Eu, como secretária municipal de saúde, Amanda Arruda Ferraz de Campos, prefeita municipal Fabíola Alves da Silva. Lembrando que o objetivo dessa audiência é atender a obrigação imposta através da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, para dar transparência e visibilidade na gestão da saúde. Nós vamos falar, então, dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. O fundo, ele possibilita ver com clareza as fontes da receita, e nós vamos falar de recursos que são de origem federal, estadual e Tesouro Municipal. Os órgãos fiscalizadores desses recursos, quando nós falamos de recursos federais, são Tribunal de Contas da União, recursos estaduais, Tribunal de Contas do Estado, e todos os recursos são aplicados na saúde, são fiscalizados pelos conselhos, tanto do Poder Legislativo, Controle Interno, Executivo e Conselho Municipal de Saúde. Para que dê sequência, eu passo a palavra para a senhora Denise, nossa diretora de Contabilidade da Secretaria da Saúde. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos trazer aqui o inciso 1º, que traz a obrigatoriedade de relatar os montantes de recursos aplicados no período. Iniciamos com as receitas do período de maio até agosto e também o acumulado do exercício, né? E de transferências municipais totalizaram 114 milhões e 400 mil, do Estado 3 milhões e 300 mil, origem federal 15 milhões e 900 mil, de investimentos apenas o federal, transferência de 400 mil, de rendimentos das contas somaram a importância de 757 mil, restituições 144.200 e o total de receitas acumuladas no período do segundo quadrimestre 135 milhões e 69 mil. Na sequência, trazemos detalhadas transferências estaduais. Temos aí todos os programas que o Estado ele custeia, e o acumulado foi de 3.386 mil. De transferências de capital para investimentos, o Estado não transferiu nenhuma importância. Na sequência, temos o detalhamento das receitas e transferências federais, todos os seus programas, mês a mês e o acumulado. De transferência federal, acumulou 15.940 mil. De transferências de capital para investimentos, foram 2 transferências, não dentro desse período aqui apresentado, mas no primeiro quadrimestre desse ano, e a gente reprisa 401 mil. Agora trazemos as despesas empenhadas, que são aquelas contratadas, as despesas liquidadas, que são aquelas que as notas fiscais já vieram, já foram processadas e está autorizada o pagamento, a programação do pagamento, né? Então, de despesa empenhada, acumulou 154.709 das 3 esferas de custeio, né? As 3 esferas de recursos. Também das despesas liquidadas, temos a importância de 128 milhões. Na próxima tela temos as despesas que foram efetivamente pagas, aqueles recursos que saíram das contas do fundo. Nessa tela temos os restos a pagar de 2023, que são aquelas despesas que foram contratadas no exercício anterior, mas foram apenas processadas agora, porque a nota fiscal chegou, a obrigação de pagar chegou,
e temos aí o acumulado de 126.760.000, somando as despesas extraordinárias, que são as de 2023, e as despesas ordinárias, que foram aquelas que foram empenhadas em 2024. Aqui trazemos a aplicação dos recursos próprios em saúde, que é a emenda constitucional de 95, número 95 de 2016, que estabelece como parâmetro a aplicação mínima em ações e serviços de saúde até o exercício de 2036, o percentual de 15% para os municípios, da sua receita corrente líquida. Então, da receita corrente líquida do município de Votorantim, o que a receita corrente líquida é composta? É pela arrecadação do IPTU, do ITBI, imposto de renda, imposto sobre serviço de qualquer natureza, o FPM, o ITR, o ICMS, o IPVA e o IPI. Então, Votorantim teria que aplicar, se fosse cumprir apenas o 15%, 41.636.000. No entanto, na tela a gente traz o percentual de 27,79%. Então, Votorantim aplicou 77.141.000. Mas é quase que o dobro, né, do que a legislação ela determina. No segundo inciso da Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 36, estabelece que devemos apresentar obrigatoriamente as auditorias realizadas ou em fase de execução no período. Não foram abertos processos de auditoria no período. E os contratos foram regularmente fiscalizados, né, auditados de maio até agosto de 2024. Na sequência, trazemos os contratos de serviços com terceiros que a saúde mantém. Iniciamos com os contratos administrativos. Assim como as tabelas anteriores de receita e despesa, a gente passa em tela todos os nossos contratos com o nome da empresa, o número do contrato, o objeto, a sua vigência, o valor mensal estipulado e também o valor global de cada contrato. Assim como as telas anteriores, a gente não vai fazer a leitura de cada um, porque senão a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui nessa audiência, né? Para não ficar maçante, então a gente traz aqui contratos para judicialização de saúde, para cumprir as judicializações. São um total de 14 contratos. Para os serviços de exames, é um total de 9 contratos. Material laboratorial, que são os testes rápidos para teste de dengue, é um contrato. Contratos para limpeza, higienização e conservação dos estabelecimentos de saúde, total de 5 contratos. Para manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de saúde, total de 7 contratos. Para fretes e transporte de encomendas, de documentos, de pacientes, total de 3 contratos. Locação de máquinas e equipamentos de saúde, 2 contratos. De benefício aos servidores, 7 contratos. De comunicação em geral, 6 contratos. Para a segurança dos estabelecimentos de saúde, 3 contratos. Apoio operacional administrativo, 5 contratos. De vigilância em saúde, que é a esterilização de animais de pequeno porte, né? 1 contrato. Assistência odontológica, 2 contratos. Gases medicinais, 2 contratos. Serviços médicos ambulatorial e hospitalar, 6 contratos. Material para distribuição, que são as cestas básicas, que é do programa do SAI e também de pessoas com comorbidade de tuberculose. 1 contrato. Locações de imóveis para estabelecimentos de serviços, 6 contratos. De obras em andamento no período, 4 contratos. De aquisição de equipamentos, de mobília de escritório, 6 contratos. Aqui trazemos os convênios com o terceiro setor. A terceirização de alguns
serviços de saúde, temos os termos de colaboração, um total de 10 ajustes. Do tipo de termo de fomento, um ajuste. Do tipo contrato de gestão, um ajuste. E dando sequência ainda estabelecido pela Lei 141 de 2012, no seu inciso 3º, a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Esses dados eu passo a palavra para a nossa secretária Amanda, que acompanha toda a assistência da saúde e tem mais conhecimentos para compartilhar. Obrigada pela atenção. Bom, falando sobre exames realizados nas unidades, tanto nas unidades básicas de saúde quanto nas estratégias de saúde da família. No mês de agosto, exames solicitados 29.912, raio-x 356, eletrocardiograma 282, ultrassom 1.035, mamografia 332 e Papa, que é o Papa Nicolau, 596. Em relação ao absenteísmo, consultas agendadas e efetuadas. Em agosto, agendadas 18.735, efetuadas 15.474. Nós tivemos nesse mês 3.261 faltas. E aí fica a nosso alerta de sempre para que as pessoas tenham consciência de que cada consulta perdida a gente não consegue recuperar. A gente até faz um reaproveitamento de vagas, então se há um paciente que precisa passar por consulta naquele momento, a gente reaproveita essa vaga, mas não são todas as vagas que vão existir pessoas aguardando para passar. Então, que as pessoas tenham consciência, porque tem um profissional ali para atender e tem uma pessoa que precisa dessa vaga. Então, fica o nosso pedido, todas as vezes que a gente vem a público, falar que deem valor à consulta e não deixem de estar presentes. Em relação aos atendimentos na rede especializada, então, quando é especializada, a gente está falando sobre Melhor em Casa, SAI-DST, que é o programa de AIDS, CAPS e Policlínica. No mês de agosto, exames solicitados nesses serviços, 936, raio-x 39, eletrocardiograma 4, ultrassom 17, mamografia 3 e Papa Nicolau 4. No mês de agosto, consultas agendadas 8.346, efetuadas 7.175. Aí volto ao que eu já estava falando em relação ao absenteísmo. No mês de agosto, nas especialidades, nós perdemos 1.171 consultas, o que é um absurdo, porque aquele paciente que aguarda por essa consulta é confirmada e o paciente não vai. Então, fica o nosso pedido, mais uma vez, para que dê a devida importância a essa consulta, principalmente quando é uma consulta de um médico especializado. Pode passar. Em relação ao atendimento de urgência e emergência, em agosto, na UPA Jataí, 7.675, na UPA Central, 10.719. Aqui a gente segue ainda com a informação núcleo dengue, porque é em relação ao quadrimestre, então por isso que ele está ali, mas não, obviamente, como ele não existe, não houve consulta. Total do mês, 18.394, tá? Então, total para esse quadrimestre de atendimento de urgência e emergência, 74.927. Pode passar. Produção de atendimento odontológico em unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, 6.423 no quadrimestre. No CEL, que é o nosso Centro de Especialidades Odontológicas, 3.981. Próteses realizadas, 153. Atendimento de urgência, 606. E um total de 11.163 atendimentos. E, mais uma vez, o absenteísmo do quadrimestre, 1.915.
O resumo geral, a gente traz todas as consultas efetuadas em todos os serviços. Então, consultas em atenção básica, 319.932. Odontológicas, 22.100. Exames realizados, 247.325. Faltantes, 31.059. Em relação ao transporte, viagens com a frota municipal dos nossos veículos, tá? Viagens para outros municípios. Então, maio, 664, junho, 580, julho, 744, agosto, recorde, 902. E aí a gente fala de serviço terceirizado, porque a nossa demanda na frota é gigantesca. Então, além da nossa frota municipal dos nossos veículos, nós temos o serviço terceirizado também com 2 empresas. E aí essas empresas fazem hemodiálise, fisioterapia e demais viagens que nós precisamos também por conta da demanda. Em maio, um total de 2.822 viagens. Junho, 2.935. Julho, 3.017. Agosto, batendo recorde também, obviamente, 3.244. Total de viagens, 12.018. Aqui a gente traz os tipos de chamados que nós recebemos. Então, além das viagens agendadas, que já são de rotina, para outros municípios, para serviços especializados, como hemodiálise e todos os outros que nós atendemos, nós temos também os chamados para emergência, os chamados para frota. E aí esses chamados ficam viagem com maca com outro município, que é alguma situação que aparece, agendamento com maca também para a região, os pedidos, então paciente que liga na frota e pede para ir até a UPA, pede para ir, né, que não tem condições de ir, os retornos, então o paciente que ficou na UPA e precisa voltar para a casa dele, as altas, a tipagem, que é quando a gente vai para a unidade para coletar o sangue que está lá, levar, toda essa parte de coleta, as transferências e outros que acontecem também. Então, por exemplo, o paciente está no CAPS e precisa ir para um outro serviço, paciente que vai para frequentemente nós temos eventos para pacientes. Então, por exemplo, os pacientes do CAPS vão para um evento de Setembro Amarelo esse mês. Então, a frota que leva entra no outros, tá? Então, todos esses, em maio, 1.429, junho, 1.277, julho, 1.348, agosto, 1.621. Total de atendimentos, 5.675. Aqui nós trazemos detalhado todas as cidades que nós fazemos transporte, tá? Também vai ficar disponível para vocês, para a gente não ter que ler um a um, mas são todas essas cidades que estão aí e que a gente faz frequentemente. Então, um compilado geral aqui dos transportes de pacientes, total de transportes. Em maio, 4.915, em junho, 4.792, julho, 5.109, agosto, 5.767. Total de atendimento geral no quadrimestre, 20.583. Média mensal de pacientes transportados, 5.146. Bom, falando de vigilância em saúde, diariamente, todos os médicos, se notam alguma doença de notificação, notificam para a vigilância, tá? Então, nós temos essa frequência, essa rotina que é feita em todas as unidades, tá? E aqui a gente traz doença por doença, se foi ou não notificada. Então, por exemplo, coqueluche, ela foi notificada um caso, confirmado 0. Então, por que foi notificado e não foi confirmado? Porque não era. Então, se há uma suspeita, há a necessidade da notificação, mas nem sempre isso vai ser um caso confirmado. O médico notifica e depois é confirmado, tá?
Intoxicação exógena, 23, confirmado 15. Antavirose, 0. Hepatite viral, notificado 6, confirmado 6. AIDS, notificado 13, confirmado 13. Leptospirose, notificado 3, confirmado 0, que entra nisso que eu falei, às vezes a pessoa teve o contato e há uma suspeita, mas depois é descartado. Meningite, notificado 2, confirmado 2. Acidente de trabalho, notificado 2, confirmado 2. Febre maculosa, notificado 2, confirmado 0, graças a Deus. Gestante com HIV, notificado 2, confirmado 2. Sífilis em gestante, notificado 2, confirmado 2. Violência interpessoal, esse é um índice horrível. Não que nós estamos numa situação ruim, mas é um índice que nenhum município quer ter, né? Que é de violência interpessoal e autoprovocada. Notificado 56 e confirmado 56. Atendimento antirrábico, 100 e confirmado 100. Acidente por animais peçonhentos, 16 e confirmados 16. Covid, notificados 430 e confirmados 15, graças a Deus. Essa é uma época que nós temos muitos problemas respiratórios. Então, é uma época que tem muita gripe, tem muita influenza, enfim, a parte respiratória nesse quadrimestre que nós estamos apresentando é o quadrimestre que mais as pessoas sofrem com problemas respiratórios. Como nós temos o Covid ainda rodando, todo caso, a maioria dos casos, principalmente se é idoso, criança, é testado. E aí ele tem que ser notificado. Mas a grande maioria não era, então se tratava de gripes comuns, de influenza, e foram só 15 confirmados nesse quadrimestre. E aí a dengue, que foi o total de notificação 6.172, mas confirmadas mesmo 2.710. Bom, é isso. Se houver algum questionamento, alguma dúvida, estamos à disposição. Não? Não? Certo. Então é isso. Então, declaro encerrada a audiência pública. Obrigada.